muita fé para passar descalço pela fogueira. Quem passa e não se queima é porque está bem lá em cima. Boa noite. Olha só. Bom, a tradição também anda falando muito alto lá no velho continente. Os santos de devoção são outros. São Jorge, padroeiro da Inglaterra, e Joana d'Arc, sempre cultuada pelos franceses, deram uma mãozinha nas quartas de final da Eurocopa 96. França e Inglaterra garantiram as suas vagas nos pênaltis. Confira e saiba também quais são os outros semifinalistas. Sábado, no estádio de Wembley, a Inglaterra pegou a Espanha e depois de 120 minutos de futebol sem gols, conseguiu despachar os espanhóis dos pênaltis. Hierro chutou na trave inglesa. Depois o goleiro Seaman pegou o chute de Nadal e classificou a Inglaterra para as semifinais da Eurocopa. Placar dos pênaltis, 4-2 para a Inglaterra. Em Liverpool, também no sábado, Holanda e França ficaram no 0-0 nos 90 e 120 minutos. A decisão da vaga também foi para os pênaltis. E aí deu França. O goleiro Lamar pegou a cobrança de Seedorf e Blanche marcou o gol da classificação para a França. Final nos pênaltis, 5-4 para a França. Neste domingo em Manchester, a Alemanha pegou a Croácia e se deu bem. Klinsmann, cobrando pênalti, colocou os alemães na frente, 1-0. Logo depois, ele saiu machucado e é dúvida para o próximo jogo das semifinais. A Croácia chegou ao empate nesta boa jogada de Suker, 1-1. No segundo tempo, Scholl cruzou e Sommer fez 2-1 a Alemanha, que se classificou para as semifinais da Eurocopa. Final, República Tcheca 1, Portugal 0. Confira agora os jogos das semifinais da Eurocopa. Na quarta-feira, em Manchester, a França enfrenta a República Tcheca. E também na quarta, em Londres, a Inglaterra enfrenta a Alemanha. Aí, Orlando e Juarez, quem sabe aí uma final da França, que vai sediar a Copa do Mundo, pegando o adversário difícil, a Inglaterra, que está jogando bem, ou a Alemanha. Eu quero destacar o seguinte, que os gramados são excelentes, né? As arbitragens são boas, pouca violência, um outro erro de arbitragem, mas coisas bonitas, como o jogador da Holanda que perdeu o pênalti, que foi consolado pelo jogador da França. São instantes mágicos do esporte. O jogador da França devia estar festejando, mas ele foi lá abraçar o jogador, saiu com o jogador que chorava, porque perdeu o pênalti mal batido. Agora, os jogadores portugueses, falando palavrões que são muito bem identificados do Brasil, né? Tem o João Pinto lá, falava toda hora, xingava o árbitro, só que o árbitro era sueco, não entendia nada. E eu, no meu entendimento, alguns dos resultados não refletiram o que aconteceu. Por exemplo, Espanha e Inglaterra, a Espanha jogou muito mais que a Inglaterra, principalmente no segundo tempo. Portugal jogou um bom segundo tempo, sem finalização, e eu acredito sim que nós vamos ter essa perspectiva até da França chegar ao título. Juarez? Não, eu fico imaginando aqui quando que as seleções sul-americanas aqui do nosso hemisfério vão fazer uma Copa que tem essa ressonância mundial. Não essa Copa América que os dirigentes brasileiros acham legal quando o Túlio faz o gol com a mão, acha que é bonito, é isso mesmo, fizemos o gol com a mão, como nós somos malandros, né? Seja uma Copa que tenha um outro contorno, que coloque as seleções, que possa dar mais intimidade entre Uruguai, Argentina, Colômbia, para que a gente possa ficar bem por dentro do que acontece. E de repente a Europa aparece aí na televisão e mostra ao mundo como está o futebol europeu. E outra coisa que eu tenho muita vergonha quando eu olho para a televisão e vejo os jogos da Europa, são os gramados da Europa. Quando eu lembro dos gramados daqui, eu digo, não é possível. Os jogadores têm razão. Aliás, uma boa notícia a respeito dos gramados daqui. Não só o São Paulo importou grama, como a federação vai fazer uma experiência no gramado do Ibirapuera e depois vai obrigar que todos os estádios tenham gramados excelentes. É uma contribuição à beleza e à qualidade técnica do espetáculo, porque é a mesma coisa que jogar bilhar com um pano de feltro que cobre o bilhar todo rasgado, nem se joga. Então não se pode querer que o jogador jogue bem, que tenha técnica apurada em cima de gramados tão ruins como no Brasil. Olha, por falar em coisas bonitas, nós vamos agora a imagens impressionantes. Caiu o mais antigo recorde do atletismo. Isso aconteceu hoje em Atlanta, durante as seletivas norte-americanas. Esse que você aí vê é o velocista Michael Johnson.
Ontem ele já havia batido o recorde mundial dos 200 metros. Só que ontem o vento estava com a velocidade acima de 2 metros por segundo. O recorde não foi homologado e hoje ele voltou. Veja como ele dispara aí, faz um resultado impressionante. Está aí a marca dele, 19 segundos e 66 centésimos. Olha, abaixo dos 20 segundos nos 200 metros. E esse recorde pertencia ao italiano Pietro Meneia, que era de 19 segundos e 72 centésimos. E o Meneia bateu esse recorde há 17 anos atrás. Esse era o recorde que mais perdurava dentro do atletismo. Por essa imagem, você já pode imaginar o que o SBT vai te mostrar a partir do dia 19 do mês que vem, de julho, nas Olimpíadas de Atlanta. Medalhas maravilhosas e marcas que vão cair sem a gente saber como essas máquinas conseguem voar tão baixo. Agora, voltando para o Brasil, vamos aí passar pela terra do Negrinho, do Pastoreiro, Rio Grande do Sul. Lá um clube do interior quebra uma tradição de 57 anos e chega à final do Campeonato Gaúcho. O Juventude de Caxias do Sul mostra sua força com o amparo trilegal de uma poderosa multinacional. Final de Campeonato Gaúcho tem sido sempre assim, o estádio coberto de azul e vermelho. Mas nesta decisão de 96, o verde é que está na moda. Pelo menos para a torcida do Esporte Clube Juventude de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A equipe disputa o título enfrentando o Grêmio, numa guerra que passou a ser da capital contra o interior do estado. O Juventude tem tudo para marcar história. De acordo com os dados da Federação Gaúcha de Futebol, há 38 anos que uma equipe do interior não participa de uma final como esta. E ainda há 57 anos que a hegemonia da dupla Grenal não é quebrada. Para conseguir esta façanha, o Juventude adotou um sistema ofensivo, que balançou a rede dos adversários 39 vezes em 19 jogos, numa média de 2 gols por partida. Mas o experiente técnico Geninho admite que a estratégia só deu certo porque o time tem também o suporte de um forte patrocínio da multinacional Parmalat. Você tem uma retaguarda, uma retaguarda bastante forte. A Parmalat ajuda a direção do Juventude a manter esse time, a dar a esse time o suporte todo que ele precisa para uma boa campanha. Tá bom, só que apesar de tudo, pela primeira vez depois de muito tempo, a decisão gaúcha não ficou entre o Inter e o Grêmio. O Juventude chegou merecidamente, mas aí, mesmo jogando em casa, jogando em Caxias, enfrentou a força e o poder do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Primeiro jogo da decisão gaúcha, sabe o que falou mais alto? Confira aí. Partida decisiva, a primeira delas do Campeonato Gaúcho. Luiz Carlos Goiano, como ele bate bem esta falta. 1 para o Grêmio, 0 para o Juventude. O jogo foi em Caxias. Este foi o placar do primeiro tempo. Vale toda a comemoração aí para Goiano. Aí no segundo tempo, bola levantada, o zagueiro se confunde. Veja só, Jardel faz o segundo gol do Grêmio. De novo, e você vai ver toda a festa do artilheiro. 2 para o Grêmio, 0 para o Juventude. Mas tinha mais, o Grêmio estava impossível. Uma bobeada da defesa, a bola vai para Jardel. Aí ele vai fazer o corte no zagueiro. E aí veja só, vai com a direita, vai com a esquerda, não sei, aí vai para o fundo. Terceiro gol do Grêmio. Grêmio 3, Juventude 0. O Grêmio pode até empatar agora na partida decisiva do Gauchão 96. Bem, futebol é futebol, mas fica a impressão aqui, pelo menos desde São Paulo, que o Campeonato Gaúcho está liquidado e o Grêmio vai ser o campeão. Se a vitória não foi até o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Cruzeiro veio até a vitória em São Paulo. Os mineiros foram campeões da Copa do Brasil com uma fé de remover a montanha chamada Palmeiras. A Copa, neste ano, teve números recordes. Durante 4 meses, a Copa do Brasil empolgou o país do futebol. Está valendo! 27 estados, numa espécie de campeonato brasileiro democrático. Foram 70 jogos. Só 8 deles terminaram em 0-0. 187 gols no total, média de 2,6 por jogo. Gols de rara beleza, como o de Paulo Rink, do Atlético Paranaense. Conseguiu, olha o gol! Gol! De Sávio, do Flamengo. Fez a pinta, tenta levar na linha de fundo.
do meia Djalminha do Palmeiras. Djalminha chegou, ele no lance. O artilheiro foi Luizão, também do Palmeiras, 8 gols. O melhor goleiro, sem dúvida, Dida do Cruzeiro. Ele mostrou ao técnico Zagallo que está em ótima fase. Com grandes defesas, foi um dos principais responsáveis pelo sucesso do Cruzeiro. Milagre! A Copa do Brasil foi um sucesso também de bilheteria. Registrou quase 90 mil pessoas no Mineirão, no jogo entre Cruzeiro e Flamengo. E nos 2 jogos finais, mais de R$1,5 milhão de reais. A decisão premiou os 2 melhores ataques da Copa. Palmeiras e Cruzeiro marcaram juntos 48 gols. E o título ficou de novo para os mineiros. O Cruzeiro repete o sucesso de 93, quando foi campeão da Copa do Brasil, e reconquista o direito de disputar a Taça Libertadores da América. No final, muita festa, muita alegria, muita emoção. A sua pequena torcida aqui no Parque Antártica faz a festa. O futebol brasileiro está de parabéns, foi uma grande final. E hoje o público sou obrigado a agradecer, porque alguns anos atrás aí não acreditaram na Copa do Brasil. Hoje ele é o grande campeonato no contexto nacional, inclusive com o grande apoio da SBT. Tá aí, Orlando Duarte, o Cruzeiro campeão do Brasil. Você fez o último jogo, os resultados que o Petrin apresentou realmente mostram a beleza e a força desta Copa do Brasil, segundo o presidente da CBF, e agora com nova cara. A Copa do Brasil deixou muitas lições, né? Lição de que um campeonato democrático e bem organizado pode ser um sucesso. O Palmeiras de novo pecou pelo fato de estar a vender jogadores em plena disputa. E nunca entendi como é que o Palmeiras se livrou, deixou o Miller embora, que disputou quase todas as partidas da Copa do Brasil e saiu. Agora, nesta final, o Palmeiras, depois de empatar desfalcado em Belo Horizonte, era sim o favorito para o jogo em São Paulo. E jogava completo, ou quase completo, jogou mais, teve mais movimento ofensivo e esbarrou na falta de sorte, na falta de técnica para fazer o gol e no goleiro Dida. Mas eu queria dizer o seguinte, a função de um comentarista esportivo, depois de muitos anos de missão, o caso do Juarez, o meu caso, é uma função difícil, porque se você diz que um pênalti marcado para o Flamengo em Curitiba não existiu e o outro existiu, você é criticado pelos flamenguistas. Se você vai ao Rio Grande do Sul e diz que um gol do Grêmio foi legal, você é criticado pelos palmeirenses. Se você diz depois que o Palmeiras é favorito, você é criticado pelos cruzeirenses. Você vai ao Rio e vê também um jogo com um detalhe que você tem que analisar e você é criticado. Muito bem, contagem regressiva para a US 500. A prova será disputada no próximo domingo no circuito de Michigan, o mais rápido da categoria. A pole position ficou com o norte-americano Jimmy Vasser, com o carro Reina Honda, e o tempo de 31 segundos e 31 milésimos, a média de 373 km por hora. Adrian Fernandes conseguiu a segunda posição. Brian Herta foi o terceiro, fechando a primeira fila. Em quarto está Alessandro Zanardi. Em quinto, Alwanser Júnior. O sexto é André Ribeiro. Emerson Fittipaldi vai alinhar em oitavo. Raul Boesel em décimo. Christian Fittipaldi é o 12º. Gil de Ferran, o 13º. Maurício Gugelmin, 14º. E Roberto Pup Moreno na 20ª colocação. O que é uma boa tática de corrida numa corrida tão longa como essa? Bom, Theo, eu diria que a primeira tática principal seria você poupar o carro na primeira metade da corrida. Outro fator importante são os pit stops, você ser extremamente eficiente nos pit stops, rápido, e não perder nenhum momento com deixando o carro morrer ou tomando stop and goes. É importante se ficar na volta da liderança, junto com os líderes, e no final muita coisa acontece, porque você está andando o tempo inteiro para embaixo, a resistência do carro é muito importante, e você estando no final, geralmente se acaba bem nessa prova. Bom, essa corrida é uma corrida que já está mexendo. Será que dessa vez as promessas brasileiras serão confirmadas, Theo? Bom dia, Osmar, bom dia, Orlando, bom dia, Juarez, bom dia, amigos da Velocidade. Bom, antes da gente falar
de Michigan, da US 500, as 500 milhas dos Estados Unidos, essa prova que é válida pela 6ª etapa do Mundial de Fórmula Indy. É bom a gente fazer uma explicação aqui, a gente que faz um trabalho sério, um trabalho de credibilidade aqui no SBT. Neste ano, no calendário da Fórmula Indy, não existem as 500 milhas de Indianápolis. Essa US 500 foi criada exatamente para substituir as 500 milhas de Indianápolis. É que houve uma briga política lá nos Estados Unidos, então ficou o campeonato da kart, que é a Fórmula Indy que você conhece, e ficou o outro campeonato do Tony George, o dono de Indianápolis, a IRL, a Indy Race League. Então, em Indianápolis, neste ano, vão correr os pilotos da IRL. Eu aproveito até para mostrar aqui essa que é a relação dos inscritos da IRL. Você vê aqui em cima, IRL Indy Race League, 500 milhas de Indianápolis. Nessa corrida, vão estar pilotos como Justin Bell, John Paul Jr., Joey Gozek, Randy Toulsman, Scott Rayington, tem outros nomes aqui também que a gente pode ler. Fermin Velez, Ross Wicks, Mark Dismore, Michel Jordan Jr., Butch Brickell, Scott Harrington, Brad Murphy, Paul Duran. Tem também o Marco Greco e tem ainda pilotos como Ed Cheever, Lynn St. James, alguns nomes conhecidos. Essa aí é a relação dos inscritos em Indianápolis. Agora, em Michigan, nas 500 milhas dos Estados Unidos, vão estar Jimmy Vasser, Alessandro Zanardi, Al Unser Jr., André Ribeiro, Emerson Fittipaldi, Raul Boesel, Michael Andretti, Christian Fittipaldi, Gil de Ferran, Maurício Gugelmin, Bob Reihal, Roberto Pupo Moreno, Rob Gordon. Como tem uma emissora querendo confundir a cabeça dos amigos da velocidade, você é que vai escolher qual que é a verdadeira Fórmula Indy. As explicações estão dadas. Com relação aos brasileiros, eu acho que realmente na US 500, nas 500 milhas dos Estados Unidos, eu acho que os nossos pilotos têm todas as chances, principalmente aqueles que utilizam motores Honda, como o André Ribeiro, que larga na 6ª posição, 2ª fila, e como também o Gil de Ferran. Mas Emerson Fittipaldi é sempre Emerson Fittipaldi, tem muita experiência e isso conta muito numa prova tão longa como a US 500. Eu acho que você esclareceu tudo. Se o Juarez estivesse sentado aqui, o Juarez ia dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Orlando? E eu vou dizer o seguinte, uma coisa é correr com carros modernos, com pilotos de alta categoria, outra coisa é colocar pilotos inexperientes em carros já superados num circuito perigoso como Indianápolis, que eu estive quando dos Jogos Pan-Americanos. Pertence a um senhor, a uma família, e ele brigou com os promotores da Fórmula Indy e realiza o seu torneio. Ele esvaziou a corrida e esvaziou as arquibancadas. As arquibancadas estão vazias e criou problema. Já morreu um piloto e já temos aí vários acidentados, porque são carros já sem condições daquela pista. Bom, quer falar, Theo? Não, eu queria dizer só, completando do Orlando, é que são carros de ano 91 até 95. O carro 96 da Fórmula Indy, que vai correr em Michigan, a Fórmula Indy que o brasileiro já conhece, é um carro modificado principalmente para ter mais segurança, principalmente nas laterais dele. O Dedê, emendando nisso que o Orlando falou, a morte do Scott Brayton e depois mais 2 acidentes, na sua opinião, elas foram causadas justamente por isso, de um carro não novo, não zero, na mão de um piloto sem tanta experiência? Sem dúvida, isso ajuda, porque o carro, sendo um carro antigo, por mais que se reforme o carro, por mais que ele seja trabalhado, o desgaste da peça é natural, o desgaste do cockpit e dos componentes do chassi é natural. Então, por que os acidentes intensificaram-se nesse final de semana? Porque era o último fim de semana que valia a classificação, então os pilotos têm que andar rápido. Então, na hora que você vai buscar velocidade, os componentes começam a falhar. E o detalhe é esse, nós estivemos lá na quinta-feira passada, eu e o Theo, porque afinal de contas somos profissionais do automobilismo. Você está falando, vamos passar o acidente do Scott Brayton, que infelizmente matou o Scott Brayton. Pode continuar, por favor. E aí vocês podem ver, pode ter sido causado por um furo de pneu, um desgaste do pneu, mas enfim, o carro já tem um desgaste natural, então a batida é um carro antigo, já não tem mais a proteção interna como tem os carros 96 hoje, que protege o piloto dentro do carro. Como eu dizia, nós estivemos lá na quinta-feira, fomos assistir os treinos, o que estava ocorrendo em Indianápolis, e ficamos decepcionados. O meu comentário final é o seguinte: o palco é Indianápolis, mas se quer assistir uma corrida de automóveis, o show e as estrelas é o US 500, as 500 milhas de Michigan. Juarez Soares? Não, nada a declarar.
a não ser prestar homenagem a esse jovem jornalista brasileiro que botou carburador em todos esses carros hoje aí, né? O carburation. O que é isso? Ele falou, é carburador. E não acontece nada, hein? Os carros têm injeção eletrônica. Theo, boa viagem. Vamos torcer aqui para você ir com os comentários do Dedê. Uma vitória brasileira, que nós estamos chegando, estão beliscando, mas dessa vez chega, tenho certeza. Olha, eu acho que vai ser uma corrida muito disputada, como todas do Mundial de Fórmula Indy. O SBT está preparando uma super cobertura. Estamos viajando amanhã, vamos ter nessa prova o reforço do Antônio Petrin, vamos ter 4 câmeras exclusivas nos carros dos pilotos brasileiros, vamos ter 2 câmeras nos boxes com o Petrin e com o Luiz Carlos Azenha, e uma novidade, hein? Vamos ter também 2 câmeras locais bem próprios do circuito de Michigan, esse oval super veloz, para acompanhar os pilotos brasileiros. E também vamos ter aquele contato com os pilotos André Ribeiro, com o Raul Boesel e ainda com o Christian Fittipaldi. Uma super cobertura, é só conferir no próximo domingo a partir das 3 da tarde. Muito bem, boa viagem para você, para o Dedê, sorte. O SBT Esporte fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado aos companheiros de mesa e lembre-se, nesta quarta-feira, dia 22, ao vivo de Manaus, o SBT transmite a seleção olímpica do Brasil amistoso contra a Croácia com a narração do Silvio Luiz. Um grande abraço e um bom final de madrugada para você.